Senhor Deus, bondoso Pai que está no céu, maravilhoso Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos de Ti cada vez mais. Eu te peço que venha estar comigo nesse momento e com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, nos instruindo através do Seu Santo Espírito para entendermos o que é a verdade para esse tempo. Eu te peço, Senhor, que nos ajude, nos prepare para as coisas que estão por vir. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o objetivo desse vídeo é dar apenas uma breve introdução sobre linha. Eu apenas agrupei alguns textos que são importantes para entendermos um pouco melhor sobre esse assunto, mas antes disso eu gostaria de ler aonde está linha sobre linha, Isaías 28. É importante que você leia todo o capítulo, mas eu gostaria de ler apenas 9, 10, 11, 12 e 13. De 9 até 13. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado do seio. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha. Algumas versões está regra sobre regra, mas o original é linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Bom, não é... Desculpa. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Não é objetivo falar sobre este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Não é objetivo desse vídeo, nesse momento, mas isso é algo fundamental porque o descanso, o refrigério é a chuva serôdia. E como nós receberemos a chuva serôdia? É seguindo o conselho, seguindo a ordem que está sendo dada aqui. Usar mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali. É usando dessa forma que a gente vai aprender, vai entender o que é doutrina. A gente vai ser ensinado o que é o conhecimento. Bom, eu apenas selecionei alguns textos, eu vou começar a lê-los agora. O primeiro texto se encontra em Carta 48, 1866 e também Evangelismo 152.1. Todas as referências que eu vou citar, elas estão em inglês, por isso tem que se procurar em inglês, do jeito que eu estou falando. No caso é Letter 48, 1866, EV 152.1. Desejo que compreendais claramente este ponto, que almas são impedidas de obedecer à verdade em razão de terem ideias confusas e também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Jesus. Precisam de instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãos. A obra realizada para Cristo no mundo não se compõe de grandes feitos e maravilhosas consecuções. Estes aparecerão segundo forem necessários. A obra mais bem-sucedida, porém, é aquela que mantém o máximo possível fora de vistas o próprio eu. É a obra de dar, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, de pôr-se em íntima simpatia com o coração humano. Este é dos serviços prestados a Jesus Cristo, o que será reconhecido no último dia. Qual é o serviço que será reconhecido no último dia? Eu vou ler novamente. A obra mais bem-sucedida, porém, é aquela que mantém o máximo possível fora de vistas o próprio eu. É a obra de dar, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali.
é a obra de dar, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali, de pôr-se em íntima simpatia com o coração humano. Este é dos serviços prestados a Jesus Cristo, o que será reconhecido no último dia. A gente vê que é tremendamente importante a gente colocar fora de vistas o nosso próprio eu, de dar linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, e de colocar assim de uma simpatia com o coração humano. O seguinte texto está em Testemunhos para a Igreja, Testimonies for the Church, 8, 296 a 298, e também em CI 335.7 e 336.1, que diz o seguinte: tempos perigosos estão à nossa frente. Quem possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos, em alerta contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra. Falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha. Devem ser aceitas. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, devem ser aceitas. Portanto, a gente percebe que as advertências estão sendo dadas, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, e nós devemos aceitá-las. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Nós não podemos menosprezar as advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Isso está em CI 335.7 e em Testemunhos para a Igreja, volume 8, 296 a 298. Essa é a referência em inglês. A gente percebe, então, o quão importante é linha sobre linha. Mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos agora ler o que está em Signs of the Times, ST, September 7, 1876, parágrafo 13. Esses jovens que tão imprudentemente se comprometem a ficar como ministros de Deus falham porque eles não têm profundidade. Eles se familiarizam com as razões de nossa fé. Então, essa advertência está sendo dada para a gente. Mesmo que a gente se familiarize com as razões da nossa fé, então vou ler de novo a sentença, eles se familiarizam com as razões de nossa fé e reúnem os argumentos feitos, em inglês está ready-made, argumentos prontos, argumentos já prontos, dos lábios ou canetas de outros. Eles não estudam cuidadosamente a palavra de Deus e estabelecem por eles mesmos firmemente sobre os princípios da verdade bíblica, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Com uma tal preparação, eles podem audaciosamente encontrar a oposição do mundo. Os nossos ministros estão em perigo de usar apenas os fatos procurados por outros e não ir mais além. Eles não cavam por eles mesmos a verdade como a tesouros escondidos, mas tornam-se descuidados e facilmente satisfeitos com as pesquisas de outros. Eles precisam de uma profunda experiência religiosa e os conhecimentos adquiridos por si mesmos, a fim de serem bem-sucedidos
no importante trabalho do ministério. Esse texto é muito importante. Primeiro porque fala com relação a nós acreditarmos nas palavras, na caneta, no que os outros estão falando e não buscarmos por nós mesmos a verdade como a tesouros escondidos. A gente não pode ficar satisfeito com o que os outros estão falando, com as conclusões dos outros. Nós devemos cavar por nós mesmos os tesouros escondidos e encontrar a verdade. Nós precisamos de uma profunda experiência religiosa e conhecimentos adquiridos por nós mesmos. E o outro ponto importante é, eles não estudam cuidadosamente a palavra de Deus e estabelecem por eles mesmos firmemente sobre os princípios da verdade bíblica, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Então a gente vê que linha sobre linha e preceito sobre preceito é uma questão de gramática, ou são os princípios da verdade bíblica, ou a gente entende os princípios da verdade bíblica através de linha sobre linha e preceito sobre preceito. Eu vou ler a sentença novamente. Eles não estudam cuidadosamente a palavra de Deus e estabelecem por eles mesmos firmemente sobre os princípios da verdade bíblica, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Bom, o seguinte texto está em GW 325.3. É uma referência em inglês. Aqueles que foram educados na verdade por preceito e exemplo devem fazer grande provisão para outros que não tiveram conhecimento das Escrituras, exceto através das interpretações dadas por ministros e membros da Igreja, e que têm recebido tradições e fábulas como a verdade da Bíblia. Eles são surpreendidos pela apresentação da verdade. É como uma nova revelação para eles, e eles não podem suportar ter toda a verdade em seu caráter mais marcante, apresentado a eles no início. Tudo é novo e estranho, e totalmente ao contrário do que ouviram de seus ministros, e eles estão inclinados a acreditar no que os ministros lhes disseram, que adventistas do sétimo dia são infiéis e não acreditam na Bíblia. Deixe a verdade ser apresentada como é em Jesus, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. É importante que você leia todo o contexto, mas é muito importante entendermos que deixe a verdade ser apresentada como é em Jesus, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Bom, vamos agora ao seguinte texto, está em CM 125 e 126. O Senhor mandou ao seu povo muitas instruções, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Pouca importância é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para levar homens e mulheres a uma luz maior. Quantas coisas boas poderia se conseguir se os livros que contêm essa luz fossem lidos com determinação para pôr em prática os princípios que eles contêm. Haveria uma vigilância 1000 vezes maior, abnegação do eu 1000 vezes maior e efeito verdadeiro. E muitos mais estariam agora regozijando e conhecendo na luz da verdade presente. Como que a gente vai regozijar e conhecer a luz da verdade presente? Como a gente vai se regozijar e conhecer essa luz da verdade presente? Através de seguirmos por nós mesmos as instruções que Deus mandou ao seu povo. Linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Como que Deus mandou essas instruções? Dessa forma, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. E novamente a última frase diz, e muitos mais estariam agora regozijando e conhecendo na luz da verdade presente.
Bom, o seguinte texto está em MS 57, 1899, parágrafo 9. Assim que um campo é inserido, o trabalho educativo começa. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Não é a mensagem que é o mais exigente, é o trabalho de casa em casa, o raciocínio a partir da palavra, explicando a palavra. É o sério trabalho penoso de almas que não vai nos dar por vencidos aos obstáculos ou a estarmos desencorajados. Uma e outra vez, as mesmas coisas devem ser repetidas, e a dependência do trabalhador deve ser inteiramente de Deus. E quão ricas experiências em educar aqueles nas trevas do erro o professor obtém. Ele é um aprendiz e vê as coisas maravilhosas da palavra de Deus. Sempre e sempre, enquanto ele atenta para explicar as Escrituras, o Espírito Santo está trabalhando com sua própria mente em seu próprio coração. Ele está recebendo o óleo sagrado dos 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, esvaziando o óleo dourado fora de si. Estes ramos de oliveira são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então a gente percebe que o trabalho educativo começa linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E depois fala várias outras instruções muito importantes. Principalmente o fato de que, enquanto a gente atenta para explicar as Escrituras, o Espírito Santo está trabalhando com a sua própria mente e em seu próprio coração. E assim a gente vai receber o óleo sagrado que vem dos 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, esvaziando o óleo dourado fora de si. Nós sabemos que nós precisamos ter óleo das nossas lâmpadas, das nossas lâmpadas, para estarmos preparados para quando o noivo vier. Bom, o seguinte texto se encontra em... é a continuação deste texto. Todos os que se empenham na obra de ganhar almas vão eles mesmos ser constantemente educados pelo Espírito Santo a uma compreensão mais clara da palavra, já que eles comunicam aos outros a luz que Deus lhes deu. As declarações graciosas da palavra são o santo óleo dourado, esvaziado dos 2 ramos de oliveira nos corações de todos os que estão preparados como vasos limpos para receber o tesouro celeste. Há consolo infinito para todos os que são cooperadores de Deus. Os requisitos da palavra impõem obrigações mais pesadas em cima de cada mordomo encarregado de luz e conhecimento. A Bíblia ensina toda a vontade de Deus a nosso respeito, e a Bíblia é para ser não somente lida, mas ser constantemente a nossa regra de vida, o fundamento de nossa fé e prática. Bom, o seguinte texto está em ST 22 de novembro 22, 1883, parágrafo 3, que diz o seguinte: Nós sentimos, nesta hora, que devemos entender nossa posição em história e profecia. Nós precisamos saber se você entende isso tão bem como você faz um diálogo com uma outra pessoa. Nós precisamos saber se você entende isso tão bem como você faz seus campos de trigo e seu rebanho e seus suínos. Se você está purificando você mesmo, se você está se purificando, linha sobre linha e preceito sobre preceito. É um conceito importante, que linha sobre linha e preceito sobre preceito é a forma com a qual nós podemos nos purificar. Muitos olham confissão de Cristo como um passo para baixo. Mas,
qual poderia ser o maior privilégio que ser um filho de Deus, filho do Rei Celestial? Isso não é dar um passo para baixo, não fazer um sacrifício. Eu tenho sido engajada neste trabalho 40 anos. Eu desmaiei sobre o chão por falta de alimento, com uma criança em meus braços. Eu conheci a pobreza, pus queridos na sepultura, mas eu nunca fiz um sacrifício. Eu fui deixando tesouros aqui, mas eu os pus no banco no céu. Isso está em ST, novembro 22, 1883, parágrafo 3. Bom, vamos para o seguinte, que está em Review in Herald, RH, outubro 25, 1892, parágrafo 5. Eles devem ser ensinados, linha sobre linha e preceito sobre preceito, os requisitos de um Deus santo. Desculpa, na verdade, esse texto está em inglês, eu apenas quero destacar essa frase que está nesse texto, mas eu gostaria que você lesse todo o texto e todo o contexto, se fosse possível. Mas a frase que eu quero destacar que está nesse texto, nessa citação é: eles devem ser ensinados, linha sobre linha e preceito sobre preceito, os requisitos de um Deus santo. Bom, o seguinte texto está em LLM 222.4. O Deus de poder e glória, a força de Israel, está sendo colocada fora de vista por glorificação do homem de capacidades humanas. Uma mudança deve ser produzida sobre isso. Não há tanta necessidade de concepção do homem. Não há tanta necessidade de concepção do homem. Nós estamos nos aproximando do fechamento dessa história da Terra. Deus diz: eu vou derrubar, até que o homem esteja em seu lugar determinado. Eu sou o verdadeiro pastor do meu rebanho. A voz e julgamento do homem não é para ser a voz e julgamento do meu povo. Membros da igreja devem ser educados linha sobre linha e preceito sobre preceito, para olhar para Deus por sabedoria e conselho. Bom, agora o seguinte texto está em Manuscript 25.1899 e também em EV 354.3, que diz o seguinte: aqueles que professam receber e acreditar na verdade devem ser mostrados à influência mortal do egoísmo e seu contaminante, corrupto poder. O Espírito Santo deve trabalhar sobre o agente humano, senão um outro poder controlará mente e julgamento. Conhecimento espiritual de Deus e Jesus Cristo que Ele enviou é a única esperança da alma. Cada alma deve ser ensinada de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Cada alma deve ser ensinada de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele deve sentir sua individual responsabilidade para Deus, para se empenhar em serviço para seu mestre, cujo ele está e de quem ele é requerido para servir no trabalho de salvar almas da morte. Então, cada alma deve ser ensinada de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Eu estou frisando algumas sentenças, algumas frases, mas, obviamente, leia todo a citação, leia todo o contexto, se for possível, mas a gente não pode negar cada sentença que eu estou falando, como cada alma deve ser ensinada de Deus, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Por questão de tempo, eu não posso frisar alguns outros aspectos. Bom, o seguinte texto está em AUCR, março 1, 1901, parágrafo 11. Nós sinceramente esperamos que os passos dados no futuro no trabalho em São Francisco ainda serão passos de progresso.
o trabalho que tem sido feito lá é apenas um começo. São Francisco é um mundo em si mesmo, e o trabalho do Senhor lá deve se ampliar e aprofundar. Almas devem ser procuradas. A palavra do Senhor deve ser declarada, linha sobre linha, preceito sobre preceito, que seu nome possa ser glorificado. Vou ler novamente. Almas devem ser procuradas. A palavra do Senhor deve ser declarada. A palavra do Senhor deve ser declarada, linha sobre linha, preceito sobre preceito, que seu nome possa ser glorificado. E o seguinte texto, o último texto, diz o seguinte. Não, desculpa. É justamente esse o último texto. Gostaria apenas de, então, frisar algumas frases que estão nesses textos, que diz o seguinte. Então, linha sobre linha é algo completamente importante. Nós ainda iremos nos aprofundar mais sobre o que quer dizer linha sobre linha. Mas, no contexto do texto fala, dar linha sobre linha e se importar com os outros este é dos serviços prestados a Jesus Cristo, o que será reconhecido no último dia. Este é dos serviços prestados a Jesus Cristo, o que será reconhecido no último dia. A obra de dar linha sobre linha, preceito sobre preceito, mandamento. Desculpa, um pouco aqui e um pouco ali. Isso é completamente importante. As advertências têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Princípios da verdade bíblica, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Princípios da verdade bíblica, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Deixe a verdade ser apresentada tal como é em Jesus, ou como é em Jesus. A verdade precisa ser apresentada como é em Jesus. Como? Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. O texto, se você se está purificando, linha sobre linha e preceito sobre preceito. Então, linha sobre linha e preceito sobre preceito é uma forma de se purificar. A palavra do Senhor é para ser declarada, linha sobre linha, preceito sobre preceito, que seu nome possa ser glorificado. Bom, o próximo vídeo nós iremos entender um pouco melhor o que é linha sobre linha, o que quer dizer, como a gente pode entender, como a gente pode estudar linha sobre linha. Vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tanta instrução que o Senhor nos tem dado. E muito obrigado porque nós ainda temos tempo de nos prepararmos, de nos purificarmos e de entendermos as coisas que irão acontecer, para que possamos estar prontos. Eu te peço que nos ajude na obra de purificação, na obra de abandonar o pecado, que o Senhor possa nos suster com a sua destra, com a sua palavra, que possamos estar bem fundamentados na tua palavra, em Jesus Cristo, para que quando as coisas vierem a acontecer, os turbulentos momentos, as tribulações que vierem a acontecer, não nos possam derrubar, mas que possamos sustentar a tua verdade, tal como é em Jesus Cristo. Eu te peço que nos ajude, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e obrigado pela luz que resplandece continuamente da tua palavra. Tudo isso eu te peço, não pelos meus méritos, mas por Jesus Cristo, que morreu por nós, para que tivéssemos a oportunidade de estarmos contigo no céu. Em nome de Jesus, amém.